Olá pessoal, tudo bem? Sou o engenheiro Anderson Fernandes, aqui da equipe Color Engenharia. Hoje nós vamos abordar o tema de início de obra, uma obra do zero, quais são os principais passos para uma obra do zero. Estou aqui com o nosso engenheiro civil também, Adilson. Adilson Batista Rezende, engenheiro civil, estamos junto aqui na equipe Color. O Adilson tem uma experiência grande nessa parte da execução mesmo diretamente, tanto já ainda na topografia, instalação de canteiro de obras, fundação e a parte de estrutura. Ele teve uma vivência bem grande em obras aí, metrô, túnel, e Rodoanel, alguns prédios também, duplicação de rodovia, a gente já tem rodado por aí. Bom, antes de chegarmos aqui nessa fase de iniciar a obra, a gente vai postar aqui também um outro vídeo explicando o passo a passo sobre a captação de clientes, como funciona a negociação, o orçamento executivo, a fase de projetos, aprovação de projeto, para daí depois de tudo isso a gente entrar realmente na hora que a obra é liberada para iniciar a execução. Mas antes dessa fase de negociação, normalmente quando o cliente procura um escritório de engenharia ou de arquitetura, esse escritório vai elaborar para ele ali um EVF, um estudo de viabilidade financeira, e aí, tendo certeza, esse cliente aprovando que ele vai conseguir seguir com esse projeto, aí então é solicitado os primeiros projetos preliminares, estudo preliminar, anteprojeto, e dentro disso, para que se possa elaborar um projeto estrutural, os projetos executivos, vai ser dado start ali na parte da sondagem e da topografia, porque sem a sondagem e a topografia, a gente não consegue prosseguir com os projetos. A parte da topografia, ela vai servir principalmente para o projeto arquitetônico, e já a sondagem vai servir para o calculista, o engenheiro que vai fazer todo o dimensionamento ali de fundação e estruturas. O Adilson tem uma experiência grande aí também na parte da topografia. Poderia contar um pouquinho para a gente, Adilson, como funciona, as experiências que você já teve? Na parte de topografia, para início, você vai fazer o levantamento do terreno para poder mandar para a prefeitura, você vai ter a área a região, tudo, localização, e em si a topografia, o desnível do terreno para poder elaborar um projeto estrutural, saber o que você vai fazer dentro daquele terreno. E com isso também os pontos onde vai ser feito o estudo do solo, né? Isso é para início. A topografia não termina aí, ela vai o tempo inteiro demarcando o terreno, os pontos. Se for um prédio, você vai marcar as estacas. Se for uma rodovia, você vai demarcar as curvas, os níveis. Você vai estar o tempo todo com a topografia até o final da obra. Até a locação perfeita da obra, saber exatamente onde vai trabalhar, os níveis, aí a arquitetura vai ver todos os cortes, como que vai ser, todo o detalhamento dessa obra. A parte da sondagem é de suma importância. Sem a sondagem, não é possível fazer um projeto estrutural perfeito. O que acontece muitas vezes, o cliente quer economizar e não quer pagar a sondagem, que é um valor irrisório, assim, comparado com todo o montante da obra. Uma sondagem vai custar em média R$ 1.500 a R$ 3.000 para uma obra de pequeno porte, só que ela vai dizer tudo. É como se fosse um hemograma do sangue, não tem como você olhar para o sangue e saber o que tem ali dentro. A mesma coisa é a sondagem. A gente precisa conhecer aquele solo que tem ali para daí sim conseguir projetar, dimensionar essa estrutura. Sem essa sondagem, o que vai acontecer? Um superdimensionamento. Provavelmente você vai gastar muito mais do que deveria com concreto, com armaduras, ou não, ou de repente, dependendo da empresa que você contratar, de repente faça ali as coisas no escuro e você sempre vai ter aquela indagação, né? Aquela preocupação, poxa vida, será que essa estrutura suporta? Será que eu fiz a coisa correta? E não vale a pena pagar esse preço alto por um custo tão pequeno. Após a sondagem, aí sim, o projetista vai fazer a avaliação com o projeto arquitetônico na mão, pelo menos um anteprojeto, ele vai fazer o dimensionamento e as possibilidades ali de ser executado aquele projeto. Às vezes precisa mudar alguma coisa, um pilar, uma viga. Depois de tudo isso aprovado, vai ter uma reunião com o cliente para aprovar toda a ideia de arquitetura e daí depois dá então sequência para aprovação em prefeitura. Depois de aprovado na prefeitura, tendo alvará e toda a obra liberada, aí entra agora finalmente na fase que nós vamos abordar aqui nesse vídeo de hoje. Que aí seria realmente da instalação do canteiro de obras, Adilson. E como que funciona normalmente essa parte? Fechamento de obras, tapume, refeitórios,
alojamento, almoxerifado? Qual que é a sua... Se for uma construção do zero, que você vai construir do zero, não sendo reforma, você vai fazer um estudo da construção para saber a área onde vai ser realmente construído a estrutura, o imóvel. E aí você vai buscar uma área mais isolada para poder criar um canteiro e você não precisar mexer com ele durante o período da obra. Você ter viabilidade de aproveitar ele até meio que o final da obra. E aí você vai ter que montar um canteiro bem estruturado de acordo com a quantidade de funcionários que você vai ter. Você tem que pensar em tudo, o refeitório, vestiário, banheiro, tem que saber que vai ser um banheiro químico, ou se você tem acesso ao esgoto para poder já fazer um banheiro com vaso certinho para poder interligar o esgoto. Então tudo isso você vai ter ali no início que pensar nisso tudo. O escritório da obra, a obra precisa ter, dependendo do porte, né, mas normalmente a gente faz sim um escritório onde vai ficar ali os projetos, a pessoa que vai estar responsável ali, o mestre de obras, o engenheiro que vai estar tocando aquela obra, onde vai fazer os estudos, o acompanhamento dos projetos, a parte de refeitório, copa, tudo isso, o detalhamento do que você precisa ter no seu canteiro de obra, isso a gente vai especificar no nosso livro, no nosso manual, e também nas nossas videoaulas do nosso curso. Essa parte, existe uma norma para tudo isso também, a quantidade de bacias sanitárias, a quantidade de chuveiros, dependendo da quantidade de colaboradores que você vai ter naquela obra. Também esse almoxerifado com segurança para você guardar ali os seus equipamentos, os materiais de obra, a questão da segurança. Uma coisa muito importante também que a gente precisa tomar muito cuidado no canteiro são a parte da sinalização, as placas da obra, com a identificação de quem é o responsável técnico, o nome do cliente, com a ART daquele projeto, todas as informações mais importantes da obra constando ali nessa placa. Você tem problema com o vizinho, você tem que pensar em tudo isso no início, na hora de fazer o fechamento do canteiro, fazer o canteiro, se preocupar em não colocar muito próximo do vizinho, porque é um lugar onde vai ter um número de pessoas muito concentrado, então você pode incomodar o vizinho até mesmo na hora da refeição. Então você vai procurar se posicionar, tanto para a obra quanto para a vizinhança, né? Na parte da fundação, feito o canteiro de obras, o acesso, se for uma obra onde você vai precisar de acesso de algum equipamento, algum maquinário pesado, já deixar essa circulação de veículos ali pronta, preparada. Logo após a fase de toda essa instalação do canteiro de obras, que pode ser também galpões moldados ali com painéis de madeirite, ou em alguns casos também compensa mais um container, aí você precisa avaliar, um steel frame também funciona. Tudo isso pronto, a gente inicia agora a parte da demarcação da obra, os piquetes, onde é feito ali todo o gabarito, e com esse gabarito a gente vai esticar as linhas que vão definir os eixos da sua fundação, onde vai estar a sapata, onde vai estar um tubulão, toda a sua fundação, ela precisa ser bem ali, bem ajustada, porque tudo isso vai ser, todo o resultado final vai estar ali. Se ela não for bem alocada, a gente vai ter problema mais para frente. Feita essa fase do gabarito da obra, inicia-se então as escavações para a fundação, e aí vai depender, é muito específico, né, de cada projeto. Pode ter sapata com baldrame, você pode ter simplesmente só um radier, depende de cada projeto específico. E alguns cuidados que é necessário tomar na hora da execução da fundação. A gente queria comentar um pouquinho sobre essa fase de concretagem, montagem de armaduras, as conferências para ver se essas armaduras estão corretas de acordo com o projeto, todos os travamentos, caixaria, travamento de caixaria, são pontos aí muito importantes a hora da execução, o lançamento do concreto. Eu queria pedir para o Adilson contar um pouquinho da experiência dele, problemas mais corriqueiros assim que ele já vivenciou e aonde a gente deve se atentar para não cair aí nesses erros. Pegando do início, pegando das brocas, você vai ter o gabarito, né? Marcando os eixos. E a primeira preocupação é que o concreto não pode ter emenda, não pode ter nada, isso aí já é conhecido. Você vai ter uma demanda de concreto constante na broca e depois colocar a ferragem, pensar nos espaçadores da ferragem, porque a ferragem em contato com o solo vai ter um sério problema. E depois, por fim, depois de tudo feito, você vai ter o arrasamento das estacas. Esse arrasamento também tem que ser feito. Você não pode terminar a concretagem e depois fazer um bloco em cima daquela concretagem. Você vai ter que arrasar ali entre 30 a 60 centímetros de concreto para você sim chegar num concreto puro, porque esses primeiros 50 centímetros aí vai ser um concreto podre, chamado de concreto podre. E aí você vai descobrir a ferragem onde você vai fazer o seu bloco, né? Essa é a parte inicial das estacas, pensando nas estacas. E agora você vai chegar na fundação
bloco e pilar, né? Vigamento. Um problema muito comum que a gente vê em muitas regiões, Adilson, é a questão do espaçamento que você falou. Os executores não respeitarem o cobrimento mínimo de concreto, né? É muito comum a gente ver a armadura encostando na caixaria, depois de feita essa concretagem, não tem o comprimento mínimo, e aí abre um ponto ali de corrosão, aquela troca ali com oxigênio. A ferragem vai ficar em contato com o ar, né? A ferragem em contato com o ar, ela vai enferrujar, e da ferrugem vem o desplacamento do concreto, e aí você ferrugem começa vai fazer a ter... com que o concreto se expanda e desplaque, né? É um problema assim muito frequente em obras, é muito fácil de resolver na hora da execução, simplesmente utilizar os espaçadores corretos, no mínimo 2,5, e dependendo da região e dependendo do projeto, você vai ter lá 3, 3,5, região do litorânea, por exemplo, que tem uma agressividade grande, você vai ter que usar ali provavelmente 4 centímetros mínimos de cobrimento para não ter problema com armaduras. A bitola da ferragem também influencia, né? Sim. A da bitola a gente vai ter no dimensionamento, no projeto estrutural, mas é muito frequente, principalmente no litoral, por exemplo, a gente pega muito caso onde não foi respeitado esse cobrimento mínimo do concreto e não protegeu a armadura, a maresia vem, acaba com aquela armadura e vai se abrindo esses desplacamentos, acaba comprometendo uma estrutura por um detalhe que na hora da execução é muito simples e barato de resolver, e em alguns casos, dependendo da estrutura, acaba até se perdendo ou tendo que fazer um reforço, uma recuperação estrutural, que é muito caro de fazer, é caríssimo. Então, isso tudo pode ser evitado se for realmente rigorosamente acompanhado no momento da execução. Vai ter um técnico, vai ter alguém responsável com conhecimento na área, né? Você não vai poder fazer isso somente com o pedreiro, nem sempre o pedreiro tem um conhecimento para poder dimensionar ou pensar nesses recobrimentos, até mesmo na posição da ferragem, em qual posição você vai colocar elas, porque no projeto vem especificando a posição das ferragens e às vezes tem pessoas que não obedecem, uma ferragem superior ou inferior, ali o pessoal não obedece muito bem. Então, se não tiver um responsável, uma pessoa com conhecimento de projeto de ferragem, fundação, provavelmente vai estar fazendo alguma coisa errada. E como vai ficar enterrado, talvez a pessoa não perceba, mas ela pode vir ter uma patologia futura e ser referente a uma má execução do projeto ali, né? O projeto pode estar todo correto, mas na hora da execução se pode não tiver um acompanhamento, a gente sempre bate nessa tecla. A gestão da obra é tudo. Se a obra não tiver gestão, as chances dela ser um caos são enormes. Essa questão da armadura que o Adilson está abordando, o projeto chega, se uma viga, por exemplo, pega lá o executor e inverte essa viga. Você tem lá um vão, digamos que você tem um vão lá de 6 metros, e o calculista dimensionou, e você tem a armadura positiva e a negativa. Você inverte isso, o aço que trabalharia na parte de baixo aqui, segurando aqui na parte da tração, e você inverte o aço que está dimensionado aqui embaixo, joga ele para cima, a compressão, onde o concreto vai trabalhar na compressão em cima, provavelmente você vai ter um problema estrutural muito grave. Ou no caso de uma laje, a gente vê diversas vezes passar no noticiário casos de marquises, de varandas que acabam cisalhando e rompendo mesmo. Da onde vem isso? O erro na hora da execução de não utilizar a armadura da forma correta. Às vezes você tem a armadura lá, a armadura está correta, mas o posicionamento está incorreto. Os transpassos não estão obedecendo o transpasse correto. Os negativos, no caso da varanda, você vai ter a armadura da laje ali, você tem aqui um balanço, você tem a armadura positiva embaixo, mas no caso de uma marquise, de uma varanda, você vai ter em cima os negativos. Se você não colocar esses negativos, essa laje ela pode cisalhar e haver aqui um colapso mesmo. Então tudo isso você precisa aprender e entender. A gente vai explicar isso também no passo a passo no nosso curso, tanto na cartilha como nas videoaulas, dando exemplos práticos de coisas que a gente vê corriqueiramente acontecer e voltando a bater nessa mesma tecla, são coisas simples de resolver, basta apenas saber apertar qual é o parafuso correto que deve ser apertado, né? A questão do concreto também é algo muito importante na obra. A gente vê muitas pessoas negligenciando a hora da confecção do concreto. Se o concreto ele vai ser confeccionado na obra, numa betoneira, é muito difícil você conseguir controlar e ter certeza de que as pessoas estão fazendo ali da forma correta. A quantidade de água, se você colocar água demais, você vai ter um concreto fraco, você pode ter muita porosidade nesse concreto, e assim também comprometer depois a sua armadura, tendo pontos ali de infiltração. O concreto, quanto mais
vibrado na obra, mais adensado, ele fecha os poros. Existe também hoje aditivos impermeabilizantes para o concreto. Se você fizer um concreto bem adensado e com os aditivos impermeabilizantes, ele não, praticamente 100% aí de garantia de que não vai percolar, não vai infiltrar água. Um exemplo, uma piscina que nós fizemos no litoral de São Paulo, na Praia da Baleia, era um spa bem grande e essa caixaria ela foi bem estruturada e o nosso concreto ali ele foi vibrado lá na obra, foi confeccionado na obra, melhor dizendo, e utilizamos ali o aditivo impermeabilizante. E na hora do lançamento do concreto, ele foi muito bem vibrado. Quando desmontamos a caixaria, não tinha nenhuma bicheira, nenhum buraco, nada, ele ficou assim perfeito nos painéis, bem acabadinho. E aí fizemos o teste de carga nessa piscina, antes de fazer a impermeabilização, que é o procedimento correto. Você faz o teste de carga para ver, quando encher, se ela vai abrir alguma fissura, alguma trinca, e aí posteriormente seguir com a impermeabilização. Somente com o teste de carga que nós fizemos, a piscina passou no teste na questão de resistência, e também só no concreto já segurou completamente a água, não teve nenhum vazamento. Mesmo assim veio a impermeabilização, todo o procedimento correto. Mas o que eu quero dizer é que se você no concreto fizer da forma correta e usar desses recursos que hoje nós temos de impermeabilização, você dificilmente terá um problema na sua obra, tanto de corrosão de armadura como de infiltrações e outros danos. O ideal sempre seria utilizar o concreto usinado, porque ele tem um controle tecnológico muito melhor. Você, na verdade, aí sim você tem um controle tecnológico e você consegue atingir a resistência mínima de projeto. Na obra, você vai ter os traços para atingir aquela resistência, mas você fica dependendo da mão de obra, será que fizeram corretamente ou não. No caso do concreto usinado também, normalmente o procedimento que é feito é retirar dos corpos de prova, ficam submersos ali por 28 dias para a hidratação do concreto e depois eles são submetidos a um teste de carga. Na obra é feito um mapeamento onde foi lançado cada caminhão daquele de concreto, qual é a área que aquele concreto foi lançado. Depois desse teste da resistência do concreto feito, se porventura, por algum motivo, ele apresentar algum problema, você consegue identificar ali qual é a área de laje, viga, pilar, qual é a parte da estrutura que está ali aquele concreto comprometido. Você consegue ter um controle muito rigoroso da sua obra. E em uma eventual fatalidade dessas, é possível você corrigir, né, todo esse problema e facilita muito. Você vai ter um histórico da obra, um histórico muito bem planejado. Tudo isso é um diferencial, traz segurança para todo mundo, mostra o profissionalismo que você tem, o domínio que você tem nessa área e também é o mínimo que a gente pode fazer como profissional. É a nossa obrigação oferecer o melhor para o nosso cliente. Então, saindo dessa fase de concreto, armaduras, a gente vem então saindo da fundação para a parte de mesoestruturas, que são as lajes de piso, para dar então depois dar sequência na fase de estruturas mesmo, saindo para pilares, vigas e depois, consequentemente, alvenarias. Hoje foi assim, essa pincelada, né? Nessa questão do sondagem, estudo de solo, topografia e essa pinceladinha nessa parte de fundação. O conteúdo completo a gente vai disponibilizar para vocês na nossa videoaula e também no nosso manual. Obrigado, agradeço a atenção, até o próximo vídeo.